Uma das suas falas me chamou a atenção ao ler alguns artigos, onde dizia que a energia permeia nossas vidas. É verdade. Pois ela é utilizada para aquecer, refrescar, iluminar, preparar alimentos, bem como conservá-los. Enfim, a energia, Mário, é necessária para as nossas vidas. Me fala uma coisa, por que, mesmo sendo tão importante, o cidadão e o consumidor como um todo não economiza essa energia? Primeiro, por falta de informação. E segundo, porque ele ainda não sentiu a falta. Esse é o grande motivo, é a grande mola incentivadora para responder essa pergunta sua. A gente, infelizmente, o ser humano, ele tende a dar mais importância às coisas quando ele deixa de ter. Normalmente, quando ele não tem, e não tem ciência de que aquilo existe, ele simplesmente desconhece, ele é desinformado. Da feita que ele começa a ter informação, e com aquela informação ele sente uma necessidade de ter aquilo por ter se acostumado. Só que quando ele for precisar se desapegar daquilo, ou não ter mais aquilo lá, seja o que for, energia ou o que for, ele vai sentir muito. Então, essa necessidade, quando ele sentir essa falta, por uma série de costumes que ele tiver, uma série de comodidades que a energia traz hoje no mundo moderno, ele vai sentir isso aí com certeza. Você acha que essa conscientização poderia vir do governo, de instituições, fundações, de quem? Quem poderia vir na linha de frente, combatendo todas essas causas já citadas por você, né, que vem prejudicando um futuro usufruir da energia? Quem poderia encabeçar isso? Eu acho que depende do setor de atuação. São várias frentes, né? Nós precisamos trabalhar isso hoje e trabalhar isso para o que está vindo. Eu acho que para trabalhar para o que está vindo, é importante e fundamental, a gente pensava, trabalhar isso nas escolas. As crianças, na minha opinião, têm que ser as primeiras personalidades da sociedade que devem ser trabalhadas em função disso. Seja ela de escola pública ou seja ela de escola privada. No caso da escola privada, obviamente, esse trabalho seria desenvolvido através das diretorias das escolas privadas e, no caso das públicas, obviamente, fazendo parte de um plano do governo, do Estado, do governante que estiver no momento representando aquele Estado que ele governa, né, ou uma prefeitura. No caso, vamos dizer assim, de outras, do futuro mais, vamos dizer assim, do mais presente, do futuro mais presente, né, uma coisa mais imediata, um grande, vamos dizer assim, uma mola impulsionadora que seria muito importante para isso são as indústrias, né? Então, às vezes, as indústrias elas poderiam intensificar esses trabalhos, que, na verdade, alguns ramos industriais mais energointensivos, como a gente chama, que usam muita energia, eles já fazem esse tipo de trabalho, não em grande escala, mas, na verdade, eles já fazem. Incentivado, obviamente, que poderia ser pelas próprias distribuidoras, né? Pelas distribuidoras de energia, pelo próprio governo federal, né? Através dos órgãos fiscalizadores, como a ANEEL, da Eletrobras, enfim, órgãos envolvidos nesse setor de energia, e que poderiam lançar campanhas mesmo incentivando, com incentivos, inclusive financeiros, para essas empresas implementarem essas medidas e trazerem resultados práticos em função disso aí, né? Hoje em dia, o governo americano, depois principalmente da guerra do Iraque, que despertou isso, na verdade, depois do 11 de setembro, que o governo americano se sentiu ameaçado, né? Sentiu o seu território ameaçado, e viu a importância da sua autonomia, né? E do peso que a energia tinha para ele, não só em energia elétrica, nós estamos falando, mas energia em várias formas, como energia em função de petróleo, em energia térmica, energia nuclear, enfim, energia como energia mesmo, como visto de uma forma mais abrangente, certo? O governo americano ele começou a incentivar isso, né? Lá nos Estados Unidos existe a Star Alliance, que é uma ONG que ela promove o desenvolvimento do uso eficiente da energia nos diversas camadas da sociedade americana, desde indústrias, governos, etc. E é um trabalho que vem dando resultado. No Brasil, a gente tem isso através da Eletrobras, mas não é um trabalho tão intenso quanto lá, através daquele selo de eficiência energética, que eu acho que você já viu quando a gente compra um equipamento, que você tem um selinho lá preso, que a gente vê, esse equipamento é mais eficiente e tal. Então, essa campanha que é feita, né, pela Eletrobras, ele tem essa função de fazer essa divulgação, mas que ainda no Brasil ainda não ganhou corpo mesmo, como deveria ter ganho. É algo que você pensa no futuro, mas começa a investir no presente, né? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho, Mário, muitas vezes, é que é uma mensagem passada mais para adultos. E, no entanto,
todos precisam estar envolvidos. Então, poderia ter um material mais didático para falar a crianças, adolescentes, que meios práticos você poderia sugerir a crianças, adolescentes, a alunos, de uma forma geral, para que desde já entrem no processo de conscientização? Não tenha dúvida. Se eu não me engano, é a Universidade de Colômbia, eu acho. Existe, não tenha dúvida. No Brasil, eu desconheço trabalho, vamos dizer assim, direcionado para esse público, específico para esse público. No exterior, a gente tem notícia, né, nos Estados Unidos, né, a Universidade de Colômbia, e nós sabemos também numa distribuidora, que eu não sei se é eu não me lembro o estado americano, mas tem uma distribuidora de energia que eles têm um material, certo? Que inclusive está vinculado na internet, está divulgado na internet, só para esse público infantil. É uma espécie são as historinhas, né? Uma espécie de um gibi, que ele conta algumas histórias rotineiras, assim, do dia a dia das crianças, e numa linguagem muito acessível, fica fácil, vamos dizer assim, da criança assimilar a importância do tema, né? Quer dizer, mostra nessas histórias se ela, o que ela está fazendo no dia a dia, se leva ela, aquelas atitudes dela estão levando a ela a fazer um uso consciente, um bom uso da energia que ela tem, ou se está levando ela a fazer um mau uso. E em cima disso, obviamente, levam uma série de reflexões, porque no final das histórias, normalmente o personagem, ele, vamos dizer assim, orienta as crianças que estão lendo com relação ao rumo correto que ela deve seguir. Então, com certeza, fica uma lição naquela história, e eu acho, na minha opinião, que é um excelente veículo de levar informação para as crianças. Ok. Quais meios práticos você poderia falar agora, de repente, adolescentes, crianças que estão nos assistindo e que decidem, a partir de hoje, ter uma maior economia de energia dentro da sua casa, na escola? O que ela podia praticar a partir de hoje? Ela pode fazer várias coisas, né? Uma coisa que ela pode fazer muito simples em casa é ajudar a mamãe na roupa suja. Quando ela chega em casa do colégio, que está com a farda suja e tal, ela coloca aquela farda num cantinho, tá certo? E fala, mamãe, a partir de hoje o colégio ajudou a gente lá, né? Eu assisti uma reportagem que ajudou a gente, e para a gente economizar energia, a gente vai lavar a roupa uma vez por semana só agora. Então eu vou botar minha roupa aqui no cantinho e vou esperar, né, que a senhora recolha para poder fazer essa lavagem dessa roupa. Então, assim, a lavagem da roupa uma vez por semana, ou no máximo 2 vezes em horários estabelecidos, essa rotina, vamos dizer assim, fixa, ela permite, tá certo, que você use menos energia. Como? Você determinando um horário para passar o ferro, ou um horário para usar a máquina de lavar, se for o caso, certo? Você vai usar a energia de melhor forma. Por quê? Porque a máquina vai trabalhar num regime melhor de trabalho. Ela não vai ficar desligando e ligando várias vezes, e esse liga e desliga é que contribui, no caso das residências, para um consumo elevado. Uma outra forma que ela pode também contribuir é saindo do ambiente. Normalmente criança é muito elétrica e entra na sala, liga a televisão e sai, vai brincar em outro canto e deixa tudo ligado. Então essa é uma forma que a criança tem de fazer a contribuição dela. É sair da sala, desliga a televisão, desliga o videogame, desliga o computador, certo? Desliga lá, se for um lugar que tenha ventilador, desliga o ventilador. Se for o ar-condicionado, desliga o ar-condicionado. Ou então, se for aquele ar-condicionado mais novo, coloca naquele modo econômico, que o ar-condicionado trabalha de uma forma melhor. Tudo isso são formas que ajudam, vamos dizer assim, que permitem, né, as crianças contribuir nesse processo. Além de que, na minha opinião, a maior contribuição que elas podem dar é justamente cutucando os pais, né? Porque, na verdade, a criança, ela tem, apesar de não sentir, mas ela tem um grande poder de influência sobre os pais, né? E esse poder de influência, com certeza, dá muito resultado nisso aí. E a energia é importante para empresas, indústrias, governo, mas também para a família. Não tenho dúvida. Você citou alguns exemplos das crianças, mas a família como um todo, quais atenções também requer serem assim, dada a sua devida importância para que essa energia possa ser bem mais utilizada e economizada? Pronto.